A Comissão Parlamentar de Inquérito da Lagoa da Pampulha aprovou hoje o relatório final. O documento sugere o indiciamento de pelo menos 11 pessoas. Eu converso ao vivo com o repórter Luiz Casoni, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Casoni, boa noite, bem-vindo. Vamos lá. Oi, Garcia, boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no MGR. Bom, Garcia, a CPI da Lagoa da Pampulha aprovou hoje o relatório final das investigações iniciadas há 6 meses. O documento de quase 700 páginas, são 670 páginas, teve 5 votos a favor, 1 abstenção e 1 ausência. O relatório pede o indiciamento de 11 pessoas e aponta 2 principais irregularidades. Ao meu lado está o relator da CPI, Braulio Lara. Braulio, boa noite para você, obrigado pela participação com a gente aqui na Record. Quais são esses 2 principais problemas apontados no relatório final da CPI? O primeiro grande problema se diz a respeito ao tratamento das águas da Lagoa da Pampulha. A gente viu na CPI que tem um método que é ineficaz, que não atinge os resultados, mas mesmo assim a Prefeitura insistiu mais uma vez por um processo de inexigibilidade, ou seja, ela não fez concorrência aberta entre diversas empresas, diversas tecnologias e direcionou tudo para uma empresa, apontando como se de fato fosse uma única solução. Esses valores foram 50% mais caros do que a gente registrou em 2021 e, ao mesmo tempo, também diminuiu a exigência dessas empresas. Então, esse é um fator grave que foi apontado pela CPI. O outro diz respeito à questão de processo de desassoreamento. É um absurdo a Prefeitura que gastou o dinheiro do cidadão de Belo Horizonte para desassorear a Pampulha, mas ao mesmo tempo colocou 68 mil toneladas de material, de pedras, aterrando a lagoa, criando estradas de serviço e mantendo isso tudo abandonado. Ou seja, enquanto deveria se desassorear, na verdade a própria Prefeitura colocou o material aterrando a lagoa, que é um crime contra o nosso patrimônio tombado. Braulio, entre os 11 indiciados, quem você destacaria? Bem, foram indiciados desde secretários até técnicos e diretores, mas tem um fator que é muito importante deixar bem claro, que passaram prefeitos, passaram secretários, mas uma pessoa esteve e está à frente da Lagoa da Pampulha há muito tempo, que é o senhor Ricardo Miranda Aroeira. Ele é quem fala pela Pampulha, ele quem dá entrevista, ele que desenvolve os relatórios, ele que dá todas as diretrizes, e a gente sabe que ao invés dele ter tratado de resolver os problemas na causa, ele enxuga gelo tentando tratar os efeitos, mas aí sim, licitudes apareceram, irregularidades apareceram e ele então é um dos principais alvos dessa CPI. Bom, e sobre a notícia, Braulio, de que a qualidade da água aqui da lagoa permitiria a navegação e também a prática de esportes náuticos, isso é verdade? Isso para mim é uma chacota com o cidadão de Belo Horizonte, porque inclusive soltaram essa notícia durante a leitura do relatório da CPI, querendo criar o quê? Um factoide? Então eu quero ver se o prefeito de fato vai vir praticar algum esporte náutico aqui, a gente está esperando para ver, porque lá atrás o ex-prefeito Márcio Lacerda falou que um dia iria velejar na Lagoa da Pampulha. Bom, e vale destacar que esta foi a segunda CPI da Lagoa da Pampulha. Sim, nós tivemos a CPI em 2023, a CPI 1, ela terminou por uma manobra da prefeitura e sua base sem ter um relatório aprovado. Então, nós, vereadores, nos reunimos de novo e abrimos uma segunda CPI, que a Prefeitura tentou derrubar também na Justiça. Então, por meio de uma liminar, ela ficou suspensa até o final do ano de 2023, mas o Tribunal reconheceu a legitimidade dos vereadores para investigar e avançar com todos esses trabalhos de CPI. Então, no início desse ano de 2024, a gente retoma os trabalhos da CPI 2 e hoje foi o fechamento com a aprovação do relatório e com o indiciamento de 11 pessoas. Bom, para finalizar, Braulio, agora, após a conclusão, a aprovação do texto final da CPI da Lagoa da Pampulha, quais são os próximos passos? Nós vamos levar agora todo esse conteúdo ao Ministério Público, que é quem de fato vai dar encaminhamento para receber todo esse conjunto probatório, as provas, as evidências e apresentar à Justiça aí algum processo contra cada um dos envolvidos. Muito obrigado pelas informações e pela participação com a gente aqui em primeira mão no MG Record. Eu que agradeço e agradeço o apoio aí de todos os cidadãos que acompanharam diariamente a luta que foi a CPI da Lagoa da Pampulha.
Bem, Garcia, conversamos aqui com o Braulio Lara, que é o relator desse texto final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Lagoa da Pampulha, apresentando o relatório final depois de 6 meses de investigações. E se juntarmos a CPI do ano passado com a essa desse ano, dão mais de 10 mil páginas de informações. Muito obrigado, Casoni. Ainda sobre esse assunto, gente, só para a gente arredondar aqui, a Copasa informou que prestou os esclarecimentos durante as audiências na Câmara Municipal e que está empreendendo todos os esforços para antecipar o cumprimento das ações propostas. Disseram ainda que 3.476 imóveis que não tinham ligação de esgotos já foram notificados e que a empresa já investiu mais de 725 milhões de reais na bacia da Pampulha para garantir que mais de 99% da população tenha rede coletora à disposição. Com isso, o esgoto que chega à lagoa vem de lançamentos domiciliares ou industriais irregulares, para os quais são necessários esforços conjuntos com os municípios de Belo Horizonte e Contagem. A PBH, a Prefeitura de Belo Horizonte, informou que não vai falar sobre o assunto.